Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 27 de outubro de 2020. Estamos aqui numa manhã de primavera ainda na cidade de São Paulo. Muito sol, um dia muito bonito. E nós estamos fazendo aqui um programa com o Edson Sueyoshi, no sentido de darmos ideias e conhecimento, compartilharmos conhecimento a respeito da gestão de tecnologia, gestão de profissionais de tecnologia. E o Edson, ele é VP de tecnologia e produção da RGA, uma grande agência de propaganda, e nós vamos continuar o nosso bate-papo da semana passada. Tudo bem, Edson? Tudo ótimo, Silvio. Bom dia. Bom dia. Edson, na semana passada nós falamos sobre a importância de um profissional de TI se preocupar em não apenas fazer o papel dele no que diz respeito às questões técnicas, mas principalmente os profissionais sêniores procurarem passar o seu conhecimento para os profissionais mais júniores, né? E claro que toda vez que alguém ouve isso, fica preocupado em responder a seguinte pergunta: sim, mas como é que eu faço isso? Então, o que uma pessoa ou um gestor de TI tem que considerar para fazer isso? Você falava agora há pouco, previamente, a respeito do que você faz. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco isso conosco, né? Porque quando a gente fala de soft skill, está envolvida muita coisa de maneira, vamos dizer assim, compartimentalizada, né? Domínio emocional, comunicação. Mas você disse que você faz algumas coisas bem objetivas. Você poderia falar um pouco para nós, então, que coisas bem objetivas que você faz quando o assunto é desenvolver o profissional de TI para que ele compartilhe seu conhecimento com os mais novos? Perfeito. Sempre que possível, né? Determinar assim, projetos onde é possível você colocar um profissional sênior com alguém mais júnior, né? Sim. Isso já ajuda, né, que ele desenvolva essa preocupação, né, de também ensinar esse profissional, né, nas questões técnicas, né? Mas nem sempre você tem um projeto que você tem condições de fazer esse mix, né, de perfis. Sim. Alguns projetos são menores, ou outros são muito críticos que você precisa de ter só o pessoal sênior. Agora, uma coisa que eu faço regularmente, uma vez por semana, por exemplo, eu tenho uma reunião com todo o time, né, de desenvolvimento. E além, né, das mensagens ali que eu passo para o time de atualizações de como a gente está em relação à empresa em si, uma boa parte desse tempo eu destino para que cada um possa fazer uma apresentação de algum tema de interesse ou algum tópico dentro do projeto que está trabalhando, né, para compartilhar conhecimento mesmo, né, com as outras pessoas. Quer dizer, não é necessariamente, desculpa te interromper, mas não é necessariamente um tópico que está relacionado com o projeto. Pode ser, mas pode ser que pode ser uma coisa que o profissional esteja estudando, que conheça e tudo mais. Então, você convida o profissional para fazer a apresentação. Isso, então pode ser uma tecnologia nova que nem ainda, né, a gente nem está trabalhando, mas putz, eu ouvi, sabe, tal notícia, eu vi em tal blog, eu vi pessoas comentando sobre, então fazer uma apresentação sobre isso também. Isso está sendo muito, muito rico porque a pessoa acaba, sabe, saindo um pouco, né, daquele dia a dia do desenvolvimento, da programação, do projeto, e ela precisa organizar, né, as ideias para contar uma história, né? Porque uma apresentação, no final das contas, é isso, né? Você colocar em alguns slides um conteúdo para passar uma mensagem, né? Isso pode acontecer no projeto, né? Durante um projeto você precisa apresentar alguma coisa para as outras pessoas, né, do projeto ou para o cliente, né? Então, quando ela faz isso, ela organiza as ideias, né? Porque o conhecimento técnico ela tem, né? Então, ela é organizar as ideias para contar, né, a história daquele assunto, né, do projeto e tudo mais. Isso está sendo assim, super rico, porque vai treinando, né? Treinar a pessoa a organizar as ideias e também para apresentar para as outras pessoas, né? Algumas pessoas têm essa desconforto, esse bloqueio de ter que falar com outras pessoas em público ou algo do tipo, e a gente vai, né, trabalhando isso, né, de forma mais natural, né, com
com o time primeiro, né? Que Uhum. se conhece, um ambiente assim mais seguro, vamos dizer assim, né? Eu acho que aí, Edson, você falou duas coisas que são bastante importantes para todos os profissionais. A primeira é contar a história. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje quando o assunto qualquer, na verdade, às vezes assuntos extremamente importantes do nosso cotidiano, é a pessoa explicar o assunto por meio de tópicos. Mas ela explica com tópicos e ela fala um tópico, interrompe, muda para outro que não tem nada a ver com o anterior e você que tem que se virar para fazer as conexões. E, na verdade, o bom profissional, ele conta a história, existe um contínuo. Assim como quando você está lendo um romance, você não sai de um ponto da história para outro sem ter uma conexão, você também, na nossa vida profissional, nos assuntos da nossa vida profissional, você conhecer a história daquele tópico é fundamental para realmente você conseguir compartilhá-lo, porque quantas vezes a gente não vai numa apresentação e a gente fica até emocionado, né, com o que foi falado ali e tal, a pessoa que está Exato. apresentando está empolgada, mas ela sai de um tópico para outro sem dar nenhuma conexão e aquilo fica, às vezes, solto na sua cabeça. E muitas vezes, na verdade, eu percebo que realmente não existe essa conexão. O profissional escolheu certos tópicos curiosos ali, mas não conseguiu correlacionar. Mas tem um segundo ponto que você menciona que eu acho fundamental, é que para que o profissional consiga progredir na carreira, ele precisa realmente desenvolver a sua capacidade de falar bem em público. E se você imagina que você já vai entrar na sua carreira executiva e falando de maneira descolada a respeito dos assuntos da sua área, isso não vai acontecer, você vai se atrapalhar. Então, você treinar dessa forma como você está sugerindo, é bastante natural da pessoa começar com algo que ela conhece mesmo, que ela estuda, e paulatinamente ela vai se acostumando a como que faz para falar sobre aquele assunto que ela já conhece, mas para um grande público. Muito bom isso daí. Você faz isso uma vez por semana, é isso? Isso, uma vez por semana. E algo curioso também, Silvio, e aí também a gente tem workshops globais, né, com o time dos outros escritórios, né, Uhum. da RGA, e o time daqui de São Paulo, né, alguns profissionais trabalharam num projeto de outro escritório, eles prepararam uma apresentação técnica, né, sobre o projeto. Sei, sei, sei. E aí foi dado nesse workshop aí para todos os outros membros da área de tecnologia de outros escritórios da RGA. Uhum. E agora eu falei assim, putz, foi tão bom, vamos apresentar isso para toda a agência, né, Sim, aqui do escritório de São Paulo, só que é um público diferente, né? Não é um público só de pessoal de tecnologia, tem pessoal de criação, de mídia, de estratégia. sim, sim. Então, eu ajudei, né? A gente teve algumas reuniões, né, para moldar um pouco o discurso, né, para esse público, porque isso também, né, é um outro aprendizado, né? Então você fala de técnico para técnico numa linguagem, mas É o verdade. pessoal mais leigo, né, você tem que adaptar, precisa usar de outras analogias, né, para o pessoal Sim, sim. entender ou simplificar algumas coisas. Então está sendo também muito bom. Olha, é interessante como eu me identifico com isso que você está falando, Edson, porque, como eu falei no vídeo anterior, eu vim da área, né? E eu cometi esse erro aí. Eu não sabia falar em outra linguagem que não fosse a linguagem para profissionais da área de computação. E aí, quando você vai falar não apenas para profissionais de outra área, de outras áreas, mas quando você vai falar, inclusive, para níveis hierárquicos acima, eles não conseguem Exato. compreender o que você está falando. Então, acho que todas essas orientações que você está dando, de você fazer uma reunião periódica, demandar da pessoa ser capaz de compartilhar o seu conhecimento, que nem é necessariamente do projeto, fazer isso em público e fazer essas adaptações, acho que são 4 orientações aí que todo mundo não apenas pode, como deve seguir para desenvolver soft skills nos seus profissionais de TI. Quer acrescentar alguma coisa, Edson? Não, e isso é contínuo, né, Ah, Silvio? sim, Assim, sem dúvida. não acaba nunca, sabe? É um treino constante, porque os Uhum. assuntos são diferentes, os públicos são É diferentes, verdade, é e aí verdade. você vai aprimorando essa capacidade de síntese também, né? De contar essa história. É, É bem legal. que também é uma coisa que às vezes a gente se atrapalha, né? Porque não é nada mais difícil Total. do que você sintetizar uma ideia. Às vezes você tem poucos segundos até para conquistar alguém, conquistar uma pessoa importante para o seu negócio, para o seu projeto, e você não consegue reduzir isso em poucas palavras. Edson, muito obrigado. A gente se fala novamente na semana que vem. Se você achou interessante algum assunto aqui nesse nosso vídeo, por favor, dê um like, comente e compartilhe. Até a próxima semana. Tchau, Edson. Obrigado, viu?
Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Até mais.